Meu nome é Diego Ferreira e você está na Ponto X Investimento. Um detalhe dos CDBs é o crédito garantidor. Se você tem aplicações abaixo de 250 mil em qualquer instituição financeira, desde que sejam um CDB, tá? Existem algumas outras modalidades também que esse fundo pode cobrir, mais específico eu estou falando aqui do CDB, até 250 mil, se essa instituição que te ofereceu esse produto do CDB venha a ter qualquer problema financeiro, uma falência que seja, esse fundo garantidor irá sim cobrir esse valor investido que você tem nessa instituição. Então, na minha opinião, é interessante você procurar instituições menores que tenham uma rentabilidade um pouco maior devido o seu risco também ser um pouco maior, desde que você esteja dentro dessa faixa de 250 mil reais, aonde o crédito garantidor vai cobrir qualquer perca que você venha a ter com essa instituição. Então assim você vai estar resguardado, né? Um valor acima disso aí assim eu já costumo pensar em algumas outras alternativas ou comprar CDBs de instituições diferentes. Você pode ver lá um CDB do Itaú e comprar lá o outro CDB do Bradesco. Desde que você tenha um patrimônio que em cada uma dessas instituições não ultrapasse esses 250 mil, o FGC, o Fundo Garantidor, irá cobrir qualquer problema que você tenha. Agora a pergunta que muitos de vocês me fazem: com quanto eu vou começar a investir num CDB ou no Tesouro Direto? Eu vou dar alguns números generalizados aqui, mas no Tesouro Direto, a partir de R$40, R$50, você já consegue comprar um título, né? Como eu já falei anteriormente, eu vou fazer um vídeo dedicado ao Tesouro Direto, onde eu vou mostrar esses detalhes. Com os CDBs, você já precisa ter um capital um pouco mais elevado, né? Você já vai encontrar alguns CDBs aí a partir de R$1.000, você já consegue CDBs de grandes instituições. Esses são os valores médios para você começar a investir nos CDBs. A partir de R$1.000, R$1.500 você já vai encontrar algumas opções, e no Tesouro Direto já é um pouco mais acessível, a partir de R$40 ou R$50 eu já garanto que você já consiga fazer esse tipo de investimento. Agora falando sobre os LCI e LCA, elas possuem uma grande vantagem em relação aos CDBs e a LC que eu tinha falado anteriormente, né? Elas são letras de crédito imobiliárias e letras de crédito agrícolas, né? Quando você está comprando um título desse, investindo num produto desse, você está na verdade emprestando o seu dinheiro para o banco poder emprestar para uma empresa desse segmento, seja o segmento imobiliário ou seja o segmento agrícola, né? A grande vantagem que eu tinha falado aqui é justamente que o governo deixa isento o pagamento do imposto de renda, né, sobre esses investimentos, né? É de interesse do governo que o mercado financeiro ofereça algumas linhas de crédito para o desenvolvimento agrícola, o desenvolvimento imobiliário, que são os carros-chefes da economia brasileira. Então, para o governo, é uma grande jogada fazer incentivar, na verdade, os investidores a estar aplicando seu dinheiro nesse tipo de produto, né? Assim podendo desenvolver aí a economia do Brasil. Por isso que o governo faz essa isenção do imposto de renda. Então, é uma das vantagens que você tem. Lógico, quando você for fazer a aquisição, seja do CDB, do LCI, ou LCA ou LC, é importante que você faça uma simulação entre esses produtos. E você como eu já falei anteriormente, é de extrema importância você observar a questão da liquidez. Geralmente esses papéis têm uma liquidez um pouco mais longa para que você consiga executar. Geralmente vai ser ali de 1 ano a 2 anos, até um pouco maior. Com a LCI e LCA não vai ser diferente, existe sim esse problema da liquidez. Se você está querendo alguma coisa, uma reserva de emergência, o Tesouro Direto, como eu falei lá anteriormente, pode ser uma boa saída. A grande vantagem desse papel é justamente o fato que você não vai estar pagando o imposto de renda sobre os rendimentos dele. Eu sei que você já deve estar um pouco cansado de tantas letrinhas aí, mas agora a gente vai falar sobre CRIs e CRA, RCI e RCA. Ao invés de você estar emprestando seu dinheiro para uma instituição financeira, repassar esse dinheiro para uma empresa do segmento
imobiliário ou do segmento agrícola, né, o que significa CRI-CRA, são certificados recebíveis imobiliários ou agrícolas, você vai estar investindo diretamente nessas empresas desses segmentos. Vai ter sim um risco um pouco maior por você estar investindo direto nessas empresas, e eu acho que uma grande desvantagem de você estar fazendo esse investimento é justamente o capital inicial para esse tipo de investimento. Geralmente ele é um pouco maior. Em alguns CRIs, esses investimentos podem chegar próximo de 50 mil reais, 100 mil reais, o que às vezes pode deixar um pouco inviável para você que está começando agora. Agora, você que já tem um patrimônio já formado, um patrimônio um pouco mais robusto, eu acho que vale a pena sim você estar estudando esse tipo de papéis para a diversificação da sua carteira. Agora, você que já tem um patrimônio um pouco menor, mas mesmo assim tem vontade de iniciar no CRI, você tem a opção de estar investindo no fundo imobiliário. Eu vou estar destinando um outro vídeo para falar um pouquinho melhor sobre os fundos imobiliários, mas eles são divididos basicamente em dois, que são os fundos de papéis e os fundos de tijolo. O fundo de papel foi criado justamente para atender essa necessidade dos pequenos investidores que queriam ter acesso aos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Então é uma alternativa para você também. Lembrando, esse tipo de investimento, apesar de ser em renda fixa, apesar de uma forma geral eles serem um pouco mais seguros, né, trazer essa sensação de segurança, né, vamos dizer assim, ele vai ter sim os seus riscos. Então, no momento que você for contratar esse tipo de serviço, for fazer esse tipo de investimento, tire todas as suas dúvidas, ligue para sua corretora, mande e-mails, leia entre as linhas. É extremamente importante você ver a questão da liquidez. Geralmente esses papéis vai ter uma liquidez um pouco mais longa, de 2 ou 3 anos, né? Então não são ideais para você que está formando a sua reserva de emergência. Você que quer ter uma liquidez um pouco melhor, eu vou estar um pouco lá na frente fazendo um vídeo falando sobre alguns fundos de renda fixa, onde você vai ter uma rentabilidade legal, uma rentabilidade interessante, onde você também vai ter uma liquidez, que você consiga resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Esses papéis, CDBs, LCI, LCA, LC, CRI, CRA, já são papéis que têm uma menor liquidez. Então preste bastante atenção no que você está fazendo. Não é porque é renda fixa que não existe fatores de risco. Como eu vim escalonando, a gente em questão de fatores de risco, a gente vai ter o governo aqui, que representa o tesouro direto, onde você vai ter o menor risco. A gente vai caindo para os CDBs, para os LCs, agora a gente está no LCI, LCA, CRI, CA. Então segue essas escadinhas aí, essa escadinha, vamos tentar imaginar que seria justamente a questão da segurança, né? Quem está aqui no topo dessa escadinha vai ter uma maior segurança, quem já estiver aqui na base vai apresentar uma menor segurança para você. Mas lembrando, quanto menor a segurança também, maior vai ser a rentabilidade que você vai conseguir com esses papéis. Agora, para finalizar essa sopa de letrinha, a gente vai estar falando sobre os certificados de operações estruturadas, os COE, né? Ele é bem diferente de tudo que foi falado aqui anteriormente. Ele vai ser um papel de operação estruturada, onde quando você estiver fazendo a aplicação nesse investimento, a instituição que estiver recolhendo o seu capital, ele vai poder fazer diversas operações. Ele pode estar comprando uma parte em ações, outra parte em renda fixa, seja o Tesouro Direto, ou CDBs de outra instituição. Só que a grande diferença aqui é que lá no final da liquidez, que você esteja investindo aí em um período de 2 anos, 3 anos, mas em que você coloque 5 mil reais e essa operação vir a ter um prejuízo, você recebe a base que você tinha investido antes, né? Lá os seus 5 mil reais, você vai estar garantido, né? Pelo menos isso, né? Caso essa operação venha a dar certo, você vai receber, né, a rentabilidade em cima do dinheiro aplicado, né? É uma modalidade um pouco diferente, são poucos os investidores que conhecem, são poucas as instituições também que oferecem esse produto. Então preste bastante atenção quando esse produto for oferecido, veja todos os riscos, veja
o histórico dessa instituição, veja a proposta que ele está te fazendo, tá? Não compre nada pelo calor da emoção, procure sempre fazer simulações entre todos esses papéis, veja qual que vai ter uma rentabilidade que atenda o seu perfil, né? É importante que você respeite o período de liquidez que você deseja, seja de 1 ano a 2 anos, não adianta você fazer um grande investimento num papel que vai te dar uma rentabilidade muito boa, só que o vencimento é para 10 anos e você não tem esse tempo para esperar, talvez não faça sentido para você. Então sempre preste atenção na questão da liquidez e a rentabilidade. Nunca esquecendo de olhar também os fatores de risco, né? Agora, para finalizar toda essa parte de renda fixa, com os principais produtos de renda fixa, a gente vai estar observando agora as debentures, né? A debenture, ela também vai ter algumas características particulares, que a debenture na verdade é uma ferramenta que as empresas têm, seja lá do segmento industrial, do vestuário, do varejo, né? Seja qual empresa que for, não necessariamente ela precisa estar listada na bolsa, ela pode estar emitindo a debenture, né? Existem algumas debentures que são chamadas de debenture incentivadas, que são as debentures que não vão pagar imposto de renda, né? Então eu acho que vale a pena você estar observando se essa debenture é incentivada ou não. Quando é que ocorre essas emissões de uma debenture incentivada? É quando o projeto que essa empresa está tentando se capitalizar é um projeto que tem algum interesse do governo. Geralmente pode ser um projeto ambiental, um projeto que vai estimular a construção civil, ou um projeto na área agrícola. Então, geralmente, projetos que são ligados a esse segmento são as debentures incentivadas, né? Quando a empresa emite uma debenture, nessa carta, nesse documento, vai estar todos os detalhes, qual o valor mínimo que você vai estar investindo nessa debenture, a data que você vai estar resgatando, as taxas de juros, a forma que vai ser pago. Então, todos esses detalhes vai estar nesse documento. Então, geralmente as debêntures é para investidores que já são um pouco mais qualificados, que já têm uma experiência um pouco maior, e aí o valor inicial para estar investindo na debênture vai variar muito da empresa que está emitindo essa debênture, o projeto que ela está querendo financiar. Talvez seja uma questão que a empresa está querendo pagar alguma dívida grande que ela tem. Então, abre seu olho em relação a isso. Quando a empresa emite uma debênture para uma expansão, ela quer abrir uma nova fábrica, ela quer criar um novo produto, é um pouco menos arriscado, se torna até mais interessante. Quando a empresa já emite uma debênture querendo pagar algum prejuízo ou está querendo criar um fluxo de caixa, então abre mais assim os olhos, presta um pouco mais atenção nessa finalidade da debenture, certo? Existem alguns mecanismos que você vai ver se essa debenture faz parte de uma empresa que tem um risco um pouco mais elevado, um risco mais moderado. Todas essas informações, a empresa que estiver emitindo essa debenture, ela vai precisar tá expondo, né? Qualquer dúvida que você tiver, procure a sua corretora. Essas debêntures é emitida através das corretoras, ligue lá, tire todas as suas dúvidas. Por isso que é importante você ter uma corretora que te apresente um serviço legal, um serviço bacana. Às vezes você tem uma corretora que te oferece uma taxa zero, porém o seu atendimento pode ser um pouco mais deficitário. Então, assim, às vezes o barato não é tão viável, né? Então é interessante que você tenha uma corretora que consiga te dar esse tipo de suporte, principalmente agora no início, se você estiver iniciando nesse momento, ou se você já estiver no nível de entendimento um pouco melhor, logicamente você vai estar um pouco menos dependente da sua corretora. Mas não deixe de tirar todas as dúvidas, faça simulações entre todos esses produtos que eu demonstrei ao longo do vídeo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco cansativo, é um pouco longo, o conteúdo foi extenso, mas com certeza vai ser um conteúdo que vai agregar muito para você. Se você gostou desse vídeo, tá? Deixe o seu joinha, não deixe de se inscrever. Semanalmente eu vou estar postando conteúdos aqui. Se você tem alguma ideia, alguma dúvida, deixe nos seus comentários. Como eu disse lá no anterior do vídeo, se você tem alguma dúvida, quer algum tipo de ajuda minha, vou deixar os meus contatos aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo que vai ser o maior prazer
estar esclarecendo aí, te ajudando na sua jornada.